Amém? Nós vamos iniciar a campanha As 12 Portas. E hoje nós vamos tratar sobre a primeira porta. A porta do coração. Diga, a porta do coração. Amém? Em Provérbios 23, 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando vamos falar sobre porta, e hoje em especial a porta do coração, nós temos que saber que algumas portas se abrem e outras portas se fecham. E eu quero começar essa mensagem que fala sobre a porta do coração, em que Provérbios 23, 26, Deus dizendo, o Pai, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Falar sobre uma porta que foi fechada. Logo no início da história, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Diga, lançou fora. Amém. Para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós sabemos que Deus criou o jardim e todas as coisas, e o homem e a mulher, e Deus colocou o homem e deu o jardim para o homem. Só que nós sabemos que ele pecou, e por causa do pecado original, Deus lança ele fora. E pior do que ter lançado o homem e a mulher para fora do jardim, Deus coloca anjos e coloca uma espada, para que o homem não pudesse voltar por aquele caminho e entrar por aquela porta e comer da árvore da vida. Dizendo que, a partir daquele momento, por causa do pecado original, todos teriam que passar pela morte. O homem não teria mais o direito e o privilégio de entrar no jardim e comer da árvore da vida e ser como Deus, ter vida eterna. Diga, uma porta se fechou. Por isso, toda vez que cometemos um pecado, uma porta se fecha. Uma oportunidade é perdida. Diga, uma porta foi fechada. Mas este não é o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi criar o jardim do Éden, o homem e a mulher e a família, para que tivesse intimidade com Deus, que pudesse entrar e sair e ter um relacionamento perfeito com o Deus Pai. Mas infelizmente o homem pecou e esta porta foi fechada. Isso me faz lembrar uma história de um homem que trabalhava num frigorífico. E ele já no final do seu expediente, já no final do seu turno de trabalho, ele, por ser um líder responsável, ele vai entrar e ele vai fazer uma vistoria. Só que por um acidente, uma infelicidade, a porta, ela bate, ela trava, e aquele homem fica preso dentro daquele frigorífico. E o tempo passa, passado algumas horas, aquele homem já com muito frio e muito próximo da morte, ele escuta um barulho na porta. A porta se abre, e aquele homem ele é resgatado, e ele se recupera. E assim que ele se recupera, ele vai conversar com aquela pessoa que abriu aquela porta. E ele fala, olha, eu fui fazer uma vistoria, e assim que eu entrei, no final do expediente, a porta trancou. Ela bateu e ela travou. E eu fiz de tudo, eu gritei, eu bati na porta.
E como já era final do expediente, todos já tinham ido ou estavam indo embora. E eu fiquei muito tempo lá preso. E por que você veio abrir essa porta se isso não é o seu trabalho? Se isso não faz parte da sua rotina, do seu trabalho, do seu dia a dia? Aí aquele homem que não trabalhava no frigorífico, mas ele trabalhava na portaria, ele explicou, ele falou, olha, toda vez que você chega, você fala olá, você fala bom dia. De centenas de pessoas que trabalham nesta empresa e que passam pela portaria, para a maioria, eu sou uma pessoa invisível. Elas passam por mim como se eu não existisse. Mas você, todo dia de manhã, você passa pela portaria e você fala, olá, bom dia. E todo dia antes de você ir embora, você fala até mais, até amanhã. E hoje, eu fiquei esperando você falar até amanhã. E como você não passou na portaria e não falou até amanhã, eu achei estranho e eu vim ver o que tinha acontecido. Moral da história. Um homem que passava na portaria, com muita simplicidade, ele cumprimentava ao chegar e ao sair. Deus nos criou para termos relacionamento, para cumprimentar, para olhar nos olhos, para abraçar, para dizer oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, até amanhã, até domingo. Só que muitas vezes o relacionamento é quebrado. Adão e Eva, eles tinham o privilégio de todo final de tarde Deus falar pessoalmente com eles. Mas ao invés de falarem com Deus, eles dão ouvido à serpente. Ao invés de darem ouvidos ao Pai, ao Deus Criador, eles deram ouvido a uma criatura, a um espírito maligno. Muitas portas se fecham na nossa vida quando quebramos o relacionamento. Portas na nossa vida se fecham quando quebramos o relacionamento com Deus. Quando passamos como se nada existisse, como se nada acontecesse, como se fosse uma pessoa invisível. Quando o relacionamento é quebrado, nós somos colocados para fora do relacionamento e vivemos uma vida de isolamento, de solidão, mas este nunca foi o plano de Deus. Esta história sempre me faz lembrar que antes de ir embora, te dizer adeus, paz, Deus te abençoe. Que você possa guardar essa história, porque por causa de um olhar, de um cumprimento, uma porta se abriu e foi a porta da salvação para este homem. Quantas portas da nossa vida estão fechadas? Quantas áreas da nossa vida estão fechadas e estão morrendo, isoladas e congeladas por causa da falta do relacionamento? Que você possa estabelecer um relacionamento com todos, que as portas possam se abrir e se manterem abertas. E o propósito é que nenhuma porta da sua vida se feche e que você fique trancado, isolado, na solidão. Quando se fala de campanha de 12 portas, sempre se fala, Deus vai abrir uma porta. Mas alguma delas nós mesmos fechamos, por causa da falta do relacionamento. Deus te criou, Deus me criou, para termos um relacionamento íntimo com Ele. Para falarmos direto com Ele. Quando nós vemos em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós estivemos esses dias atrás falando sobre a carta às 7 igrejas, e este texto está numa carta a uma igreja, e é Deus Pai, é Deus falando, eu estou à porta, e se você abrir a porta do seu coração, eu entro
na sua vida, na sua casa, e nós vamos comer, nós vamos cear, nós vamos ter uma aliança. Eu não sei qual porta da sua vida está fechada. Eu não sei qual porta que nós fomos colocados para fora e que esta porta se fechou. Eu não sei por que o relacionamento foi quebrado e não há conversa, não há diálogo, não há respeito, não há honra. Mas o que eu sei é que Deus quer abrir portas. E estas portas, para serem abertas, dependem do nosso relacionamento com Ele. Que você possa passar a cada dia e falar com Deus, cumprimentá-lo, conversar, que o relacionamento com Deus possa ser estabelecido e possa ser fortalecido. Diga, a porta vai se abrir. Em Lucas 11, do 21 ao 26, diz que quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura e em quem confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Este texto que está em Lucas, que nós acabamos de ler, é Jesus falando sobre uma casa, uma porta que foi invadida, uma casa que foi invadida, uma casa que tem espíritos malignos. Jesus está sendo atacado, Jesus está sendo criticado, porque ele expulsa os demônios. E a crítica é que ele expulsa demônios por Deus Ebu, o maior e o principal dos demônios. E ele questiona, se eu expulso os demônios por Deus Ebu, os teus filhos expulsam demônios por quem? E ele diz, não tem como um reino ser dividido, porque tudo que for dividido vai cair. E ele diz que se ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, isto é um sinal que o reino de Deus havia chegado. Então, respondendo a uma crítica, respondendo às acusações e às afrontas, porque ele libertava as pessoas de espíritos malignos, ele responde e ele dá uma explicação bem simples, mas muito profunda, sobre como é o mundo espiritual, como os espíritos malignos trabalham. Os espíritos malignos, quando estão em uma pessoa, eles dominam uma pessoa, mas quando eles são expulsos, eles saem para os lugares áridos. E Jesus fala, olha, entrou um valente por esta porta e dominou esta casa, esta vida, esta família. Só que vem um que é mais valente do que ele, diga Jesus Cristo, o Espírito de Deus. E vindo este mais valente, amarra o valente, amarra o espírito maligno e o lança para fora. E este espírito maligno que foi amarrado e que foi expulso desta vida, desta casa, desta família, ele vai para os lugares áridos. Mas ele pensa, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para aquela pessoa. Eu vou voltar para possuí-la. E ele volta com reforço. E cada demônio volta com mais 7. E a luta é maior. Vai ter uma luta maior. O contra-ataque vai ser maior. Porque que acontece? O espírito maligno que foi amarrado e foi expulso, ele sai para o deserto, como Jesus explica, mas ele se recuperando, ele reúne forças, aumenta o seu exército, e ele volta porque ele quer entrar em uma casa que está limpa, que está varrida e que está adornada. Por quê? Ele gosta de limpeza? Ele gosta de lugar organizado? Não. Mas ele quer destruir tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que está organizado.
Ele entra para estabelecer o caos. Ele não entra porque ele gosta. Ele não entra porque é bonito. Ele não entra porque está adornado, está tudo perfeito. Ele entra porque ele odeia a organização. E esse espírito volta. E volta com mais 7. Essa é a descrição de Jesus sobre o mundo espiritual. Quando nós falamos de possessão, como é o caso aqui que Jesus está explicando, nós temos alguns jeitos, algumas formas de sermos libertos, seja de possessões ou opressões. E nós vamos ver essas coisas. Mas a mais importante, a mais eficaz e a mais duradoura, e a que vai preparar qualquer pessoa para vencer qualquer ataque diabólico ou contra-ataque diabólico, é as pessoas que foram limpas pela palavra. Jesus diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que faz, o que limpa, o que Deus usa para limpar a minha vida, o meu coração e a minha casa? O que Jesus usa para expulsar, amarrar e expulsar o valente que está na minha casa e no meu coração, que está agindo sobre a minha vida e a minha família? Diga, a palavra. O propósito de Jesus é que você ouça a palavra, e a palavra, ao obedecer a palavra, eu e você e todos sejam limpos. Que a sua casa seja limpa. Este é o principal propósito. Esta é a principal ferramenta. A palavra. Quando nós deixamos a palavra entrar pela porta da nossa vida, quando nós deixamos a palavra entrar na porta do nosso coração, a palavra vai limpar, a palavra vai tirar todo o lixo, toda a sujeira. Como, pastor? Quando a palavra diz, perdoe os seus devedores, e você obedece a palavra, ela está te limpando. Quando eu perdoo, quando eu cometo um erro, um pecado, e eu peço perdão, eu estou cumprindo, eu obedeço a palavra, e a palavra me limpa de toda a sujeira, de todo sentimento contrário, de toda raiva, de toda indignação, de todo sentimento de injustiça. Então, o principal propósito de Deus para me limpar e limpar a sua vida é a palavra. Mas nós vemos que não é tão fácil ouvir a palavra, ou é? Nós estamos há alguns minutos e alguns já estão cansados de ouvir a palavra. Eu quero primeiro, antes de falar sobre a palavra, trazer a ideia sobre possessão demoníaca. O que é uma possessão demoníaca? A possessão demoníaca é quando um espírito está dentro da minha vida, dentro do meu coração. A possessão demoníaca é quando um demônio mora dentro do meu corpo. Amém? Agora, a possessão demoníaca, isso ocorre quando o maligno possui o corpo da pessoa. Ou seja, a pessoa passa a ter dentro de si outro ser que acaba influenciando a ter determinadas atitudes. Mas o que nós temos que entender é que ninguém é possuído por um espírito maligno sem se envolver com ele. Ninguém fica possuído simplesmente porque ficou possuído. Acordou possuído. Não. A possessão demoníaca é quando um espírito maligno está dentro de mim, me dominando, me amarrando, me roubando e me influenciando. Mas ele só vai entrar na minha vida se eu me envolver com ele. Por exemplo, ele vai entrar no meu corpo pelos sentidos. Se eu olho pornografia, se eu olho prostituição, filme pornográfico, filme de terror, se eu olho estas coisas, se eu começo a me envolver com estas coisas, estes demônios começam a entrar. Se eu começo a desejar o que não é meu, a começar a furtar, roubar, a ser uma pessoa corrupta, quando eu começo a me envolver, esses demônios entram. O demônio não entra por qualquer coisa, por qualquer motivo e por um azar.
Um espírito maligno, ele entra em uma pessoa, em uma casa, quando uma porta é aberta. Quando eu abro uma porta, os meus olhos veem o que não se deve ver. Eu escuto o que não se deve escutar. Quantas pessoas estão ouvindo músicas mundanas, músicas de rock, músicas de funk, e por detrás de cada estilo de música há um espírito maligno, um principado que rege. Então quando ocorre uma possessão, o que é uma possessão demoníaca? É quando um espírito maligno começa a habitar e a morar dentro desta casa, dentro do meu ser. E eles não entram por um acaso e por um azar. Eles entram quando uma pessoa começa a se envolver, começa a ser atraída, começa a ver, começa a ouvir, começa a sentir o cheiro. Como o cheiro, pastor? Cheiro de vela queimada. Vela apresentada a santos. Incenso. Então eles vão entrar por isso. Eles vão entrar em um corpo quando alguém se envolve com ele. Mas a indisposição de ouvir e de colocar em prática a palavra de Deus é uma forma de ligação entre os homens e Satanás. Nós estamos falando sobre a porta do nosso coração. Nós vimos que uma porta se fechou. Quando pecamos, uma porta se fecha e perdemos a bênção e a bênção maior, que é a vida e a vida em abundância, a vida eterna. É o relacionamento com Deus que vai fazer as portas se abrirem nesta campanha. Não é você estar aqui 12 semanas. Não é você anotar tudo. É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com os pastores, com os irmãos, que vai fazer as portas se abrirem. Não é mágica. Não é uma corrente. Não, eu fiz 12 semanas, eu não quebrei a corrente e Deus vai abrir uma porta. Não, não é assim que funciona. Uma porta foi fechada porque eu pequei. Uma porta se fechou na sua vida porque você pecou. E as portas são abertas. Diga, as portas vão se abrir. Não é por sorte, mas é por relacionamento. Nestas 12 semanas que você possa buscar a intimidade, um relacionamento íntimo e perfeito com Deus, por intermédio da oração, por intermédio do jejum, por intermédio dos votos, do sacrifício, por intermédio das reuniões, a adoração. Mas uma porta se fechou porque eu pequei. E uma porta se abre pelo relacionamento. Deus pede o nosso coração e fala para observarmos a tua palavra. Uma possessão acontece porque eu me envolvi com coisas erradas e espíritos malignos. E eles vão entrar no meu corpo, nesta casa, pelos sentidos, pelos olhos, pela boca, comidas consagradas a espíritos malignos. Quantas pessoas vão em quermésia, que são consagradas a santos? Os demônios entram pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pelos sentidos, pelo tato. E eles entram porque eu me aproximei, eu me liguei a eles, eu procurei. Eu abri as portas da minha vida para que eles entrassem. Mas, quando falamos de possessão demoníaca, a coisa mais importante que acontece para uma pessoa estar possuída ou ficar possuída é a indisposição de ouvir e de colocar em prática a palavra de Deus. Toda pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus e que não quer colocar em prática a palavra de Deus, ou está possessa, ou muito em breve vai ficar possessa. Vai abrir uma porta para que uma influência e um demônio esteja influenciando, oprimindo e depois possuindo. Por exemplo, a palavra diz, seja fiel nas ofertas e no dízimo. Eu não quero ouvir sobre isso. Eu não quero praticar isso. Você abre uma área da sua vida para que um demônio te influencie e te possua. Perdoe o seu irmão. Não, isso não é para mim. Eu não vou ouvir esta palavra. Eu não vou ouvir, eu não vou praticar, eu não vou perdoar. Eu não vou pedir perdão pelo que eu fiz. Quando eu não ouço e não pratico, eu estou debaixo de influências
E se eu não estou possesso, eu estou muito próximo de ficar possesso. Diga, Deus me livre. A indisposição de ouvir e de colocar em prática a palavra de Deus é uma forma de ligação entre os homens e Satanás. Essa é a condição essencial para que uma pessoa tenha no futuro uma experiência de possessão, uma vez que elas já estão identificadas com o diabo, de alguma forma. Apenas ainda não manifestam possessão propriamente dita. Tem o texto de João 8, 42, 45, que novamente Jesus está sendo questionado, novamente Jesus está sendo confrontado, e ele conversa com algumas autoridades, líderes, como se fossem os escribas, os saduceus, levitas, sacerdotes, como se fossem pastores hoje. Ele diz: disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Diga, por que não entendem? Amém. Jesus está perguntando para eles, por que vocês não entendem o que eu falo? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo. Ele está dizendo, o que eu falo vocês não entendem. O que eu falo vocês não entendem. E por vocês não ouvirem a minha palavra, o pai de vocês é Satanás. Vocês estão entendendo por que quando eu não dou ouvido e pratico a palavra de Deus, eu estou muito próximo de uma experiência de possessão? Porque não entendeis a minha linguagem. Por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Então Jesus aqui ele está conversando com pessoas que conheciam a palavra, pessoas experientes, autoridades, líderes, sacerdotes, levitas, escribas. E ele fala, vocês não entendem o que eu falo. Eu falo que dízimo e oferta é o segredo para a prosperidade e vocês são avarentos. Eu falo que tem que amar ao próximo como a si mesmo. E vocês não amam, vocês odeiam. Vocês não perdoam, vocês não pedem perdão. Vocês não fazem o que a palavra ensina. Vocês não entendem a palavra. Vocês não obedecem a palavra. Por isso, o pai de vocês é Satanás. E aí vai caminhar para uma influência e uma possessão. Tanto é que no final, estas mesmas pessoas que Jesus está falando aqui, esses escribas, essas autoridades, no final, na sua crucificação, porque ele diz, são homicidas, vocês são mentirosos e homicidas. E Jesus, no final, próximo da cruz, estas mesmas autoridades rangiam os dentes. Sinal de possessão. Por quê? Porque não ouvem e não praticam. Mas nós estamos falando de possessão. E nós vemos que para não termos uma possessão e uma influência diabólica na nossa vida, o principal é ouvir e praticar a palavra. Mas me fala uma coisa, você acredita que pode acontecer uma possessão dentro da igreja? Em Lucas 4, do 32 ao 36, conta uma história. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, diga com autoridade. E estava na sinagoga, diga a igreja, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e clamavam em alta voz dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Nós vemos aqui, gente, o caso de uma possessão, de uma manifestação,
Dentro da igreja. Dentro da igreja. Me fala uma coisa. Se foi dentro da igreja, foi de um crente ou de um ímpio? Porque o próximo passo, a próxima pergunta que eu quero que vocês respondam, que vocês venham a refletir, porque eu perguntei, pode acontecer uma possessão dentro da igreja? Uma manifestação diabólica dentro da igreja? Nós vimos aqui no texto que sim. Agora, eu quero fazer a segunda pergunta. Pode acontecer uma possessão em um crente? Em um cristão? Em uma pessoa que conhece a palavra e que está na igreja há muito tempo, que se entregou, que está crescendo, que está amadurecendo. Vocês acreditam que pode haver uma possessão de uma pessoa crente? Lucas capítulo 13, versículo 11 e 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Amém. Já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quantos acreditam que esta mulher era uma cristã? Era uma crente? O texto continua e novamente Jesus é criticado, é atacado, é caluniado, porque ele curou esta mulher no sábado. Só que o texto continua, e este não é o propósito, mas no versículo 16 diz, e não convinha, Jesus falando ao sacerdote, ao pastor da igreja, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, desta filha de Abraão, diga, filha de Abraão. Amém. A qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus deixa bem claro que ela é filha de Abraão, ela não é filha do diabo. Jesus deixa bem claro, filha de Abraão. O que podemos traduzir para hoje? Esta filha de Deus, esta cristã, este crente. Por isso, um cristão, ainda que esteja 18 anos na igreja, ele também pode ter uma possessão. Ele também pode ter um espírito maligno no seu corpo, trazendo doença, trazendo enfermidade, influenciando e destruindo a sua vida e a sua família. Imagine uma pessoa de 18 anos frequentando a sinagoga, a igreja, todo sábado lá. Todo sábado lá. Filha de Deus. Tinha se entregado a Deus. Tinha a sua salvação. Mas havia um espírito maligno dentro dela. Um espírito de enfermidade que fazia ela ficar curvada. Pode acontecer uma possessão dentro da igreja? Sim. Pode acontecer uma possessão de um crente? Sim. Agora, por que acontece uma possessão? Porque abrimos uma porta. Porque uma porta foi fechada, a porta do relacionamento com Deus foi fechada. E nós abrimos uma porta quando nos ligamos e nos associamos às coisas erradas. E conforme a associação, e quanto mais eu me associo, mais ele me influencia até o ponto de ocorrer uma possessão. Agora, existem dois tipos de possessões. Primeiro, as explícitas. Em Marcos 9, do 15 ao 18. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Nós vimos um espírito de enfermidade, agora um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Jesus desce o monte da transfiguração, e ele se depara com uma cena. Os seus discípulos estão conversando com os escribas, e eles passaram a noite toda tentando expulsar um demônio da vida de uma criança. Diga, de uma criança. E este é um caso de uma possessão explícita. O que é uma possessão explícita? É uma manifestação. Diga, é uma manifestação. O demônio joga ele no chão, o demônio baba, range os dentes, não fala, e ele está definhando, ele está morrendo aos poucos.
Tem um caso que Jesus pergunta, mas desde quando isso acontece? Faz muito tempo. Demônios existem. Demônios entram pela porta que nós deixamos aberta. Outro tipo de possessões são as implícitas. Lucas 22, do 3 ao 4. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria. Aqui é uma possessão implícita. Por quê? Porque não houve uma manifestação física. Não houve, ele não babou, ele não rangeu os dentes, ele não gritou, ele não ficou curvado, com os braços deformados, a sua voz não teve alteração. Mas a Bíblia deixa bem claro que Satanás entrou em seu coração. Então, possessão não acontece somente quando há uma manifestação. Orou, pastor, mas não manifestou. Não significa que não estava possuído. Quando há uma manifestação, ou quando não há uma manifestação, mas a pessoa está possessa, um espírito maligno está habitando dentro da pessoa. Então vimos um exemplo em que há um show, há uma manifestação, a multidão fica horrorizada, a coisa é feia, é triste, é chato. Mas nós vemos também uma possessão implícita. A voz continua do mesmo jeito. A única coisa é que ele arma, ele articula, ele conversa com os religiosos, ele trama. O pai dele é Satanás, é a mentira. Ele ouviu a palavra, expulsou demônios também, curou enfermos, mas ele não deixou a palavra entrar. A palavra não limpou. Ele não acreditava na palavra, ele rejeitou a palavra. E aí a palavra neste versículo diz que Satanás entrou no coração dele. Um pouco antes disso, quando Jesus continua o seu caminho, e Pedro fala, Jesus, deixa esse negócio de morrer. Deixa isso, esquece isso. Você não precisa ir para a cruz. Jesus olha nos olhos dele e diz, para trás de mim, Satanás, que busca as coisas do homem. Por isso, uma porta se fechou por causa do pecado. As portas, a porta que você quer que abra, seja qual for a porta que você quer que abra nessa campanha, ela se abre por causa do relacionamento. Diga, uma porta se fechou por causa do pecado. Diga, as portas vão se abrir pelo relacionamento. Se você ouvir e praticar a palavra, a libertação, a cura, a proteção, nenhum espírito maligno pode se aproximar de você e da sua casa. Quando ouvimos e praticamos, temos intimidade com Deus, estamos limpos, a nossa casa é limpa. Agora, quais são os sinais de possessão ou opressão? Nós estamos terminando sobre possessão e vamos agora finalizar com opressão, que é uma diferença. Mas qual é o sinal? Quando é que eu sei que há uma possessão na minha vida, uma possessão na vida do meu filho? Quando há uma possessão, quando um demônio, um valente entrou e quer mandar e quer dominar a minha vida, a minha casa. Então eu separei 12. Primeiro, explosão de raiva. Quando a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar irada, e ela fala, é os meus 5 minutos, eu vou chutar o balde, explosão de raiva. É o primeiro sinal de opressão e possessão. Qualquer coisa a pessoa briga, xinga, chuta o balde, bate, explosões de raiva. Segundo, dores de cabeça constante. Nós estamos aqui dentro de um contexto espiritual. Se eu tenho, por exemplo, um problema físico, eu vou no médico e vou falar assim, eu estou com dor de cabeça, ele vai dar uma aspirina, não é isso? Agora, quando alguém vem e procura o pastor e a pastora e fala, pastor, olha, eu estou muito nervoso, estou muito irritado, uma dor de cabeça que não passa, já tomei um monte de remédio e não passa. Eu estou falando desses sintomas dentro de um texto, de um contexto e um diagnóstico espiritual.
Eu não estou falando que todo mundo que tem dor de cabeça está possesso ou está oprimido. Pode estar. É um dos sinais. Mas se é o único, provavelmente é uma má alimentação, algo que aconteceu. Então, eu não estou dando receita, não. Estamos falando de forma bem aberta, dentro de um texto e um contexto. Então, explosões de raiva, dores de cabeça constante, insônia, pessoas que não conseguem dormir, doenças incuráveis. Pode ter certeza que Deus é Pai e tudo está no controle dele. A palavra mesmo diz que a ciência se multiplicaria nos últimos dias e toda doença natural, física, decorrente do que for, Deus dá sabedoria aos médicos. Agora, quando é uma doença rara, doença incurável, doença que não se sabe o que é, doenças incuráveis, são sinais de possessão e opressão. Como o caso da mulher que nós vimos, uma mulher encurvada. Que não sei, você caiu, bateu a coluna, quebrou? Não, simplesmente estou ficando encurvada. Por causa da idade? Não, desde que eu era nova. Há 18 anos atrás começou. Então ele está falando de doenças incuráveis. Medo. Medo é outro sinal de possessão e opressão. Não consegue dormir com a luz apagada. Medo de andar sozinho. Epilepsia. Pensamentos suicidas, depressão, vícios. Por detrás de todo vício, eu não estou falando de crack, ou só de crack, de bebida. Eu estou falando de vícios. Tem pessoas que estão viciadas em sexo, viciadas em pornografia, viciadas em doce, viciadas em café, em refrigerante. E se ficar um dia sem comer doce, tem abstinência, treme. Então, eu estou falando de vícios, não estou falando de drogas. Estou falando de vício, tudo aquilo que domina, tudo aquilo que você perde o controle. Eu tenho que comer todo dia chocolate, porque senão... Eu tenho que todo dia tomar café, porque senão eu não consigo trabalhar. Eu estou falando de vícios. E dentro dos vícios entra as drogas, que são as drogas mais conhecidas. Bebida, cigarro, maconha, droga. Vida sentimental instável. Sabe quando o sentimento está sempre à flor da pele? A pessoa é sentimental demais, chora, se descabela, se joga no chão, a vida vai acabar. Vida sentimental instável. Uma hora está apaixonada, a outra hora está odiando. Sentimentos instáveis, desequilibrados. Audição de vozes e visão de vultos. A pessoa está em casa e de repente sente um vulto passando. Escuta algo que você sabe que não é um barulho normal. Então, audição de vozes e visão de vultos. Envolvimento com feitiçaria e ocultismo. Estes são 12 sinais de pessoas que estão oprimidas ou já possessas. Nós vimos que quando Jesus começa a falar sobre a libertação, ele fala que há um valente dentro da vida de uma pessoa na casa. E vem o mais valente e amarra aquele valente, desarma aquele valente, pega tudo que estava no domínio dele, despojos e reparte e manda aquele demônio embora. Isso significa que quando Jesus está falando sobre libertação, ele está falando que todos temos, quando nascemos, um nível de opressão ou até de possessão. Todos nós, porque todos nós somos resultados do pecado do primeiro Adão. Então todos nós nascemos debaixo de uma influência diabólica ou debaixo de possessão. Como eu falei, tem crianças que ficam possessas. O pai foram no centro, o pai fizeram isso, o pai entregaram de oferenda, o parto já foi entregue, já cortou o cordão, entregou para não sei qual espírito, qual santo. Então, quando isso está acontecendo, nós temos que entender que Jesus está explicando que ele precisa entrar na vida da pessoa. Ele que é valente, ele precisa entrar, amarrar o valente, tirar as suas armas, pegar todas as riquezas, os despojos e mandar aquele espírito imundo. Então todos nós, num nível menor ou maior, dependendo da nossa história e da história dos nossos pais, precisamos de libertação. Como nós vimos, houve casos de exorcismo dentro da igreja, houve casos de manifestações e de espíritos malignos, de enfermidade, espírito mudo que queria matar a criança.
de crentes, de cristãos, pessoas que frequentavam a sinagoga desde pequenos. Seja por causa do pecado pessoal ou por causa do pecado dos pais. Agora vamos ver a opressão. Qual que é a diferença da possessão e da opressão? A possessão, há um espírito maligno dentro do corpo da pessoa. A opressão, ele está em volta, ele está em cima. É como se fosse uma opressão, está oprimindo. Sabe como um caminhão passando na rua de asfalto? O caminhão é muito pesado, não é? Por causa da sua sobrecarga, quando o pneu passa, aí acontece uma opressão no asfalto e abre um buraco no asfalto, não é isso? A opressão é a mesma coisa. É quando espíritos malignos estão sobre a vida de uma pessoa e eles estão colocando força, eles estão colocando peso. E esta força e este peso vai abrir um buraco, diga, uma porta, para que eles possam entrar e possuir a vida daquela pessoa. Então, a diferença de opressão e possessão é essa. Opressão, o inimigo está em volta, querendo entrar. E possessão, o inimigo já está lá dentro. Agora me fala uma coisa. Quem é aqui que não sofre tentação e opressão? Quem é que não sofre perseguição? Quem é que não sente o peso de espíritos malignos? O diabo, ele não vai brincar, ele não vai desistir. Até o final, ele vai fazer força, ele vai fazer opressão para que abra um buraco, uma brecha, um buraco, uma porta para a qual ele possa entrar na vida da pessoa e destruir a sua casa, a sua família. O próprio apóstolo Pedro diz no livro de 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, diga vigiai. Amém. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao seu derredor. Ele está ao derredor da sua família, ao derredor do pastor, ao derredor de todos, buscando a quem possa tragar. Basta a gente fechar uma porta por causa de um pecado, que ele entra pela outra porta. O diabo, ele não vai dar sossego, ele não vai descansar. Ele vai buscar de todos os jeitos entrar por uma porta na sua vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque nestes anos que eu tenho caminhado junto com o apóstolo e como sacerdote, eu tenho visto muitas pessoas sofrerem, ano após ano, por causa de opressão e por causa de possessão. Eu já vi pastores caindo endemoniados. Eu já vi pastores como Judas, que não houve uma manifestação explícita, mas que estão possuídos, com seu coração cheio de raiva, de ódio, maquinando, tentando destruir, defamar. Eu já vi muitos líderes, obreiros, e principalmente o povo. Agora, por que Jesus libertava as pessoas? Porque ele amava as pessoas. Agora, a libertação, ela depende de cada um. Jesus está à porta batendo. Se você abrir, eu entrarei contigo. Eu entrarei contigo, cearei, e você comigo. A libertação, a pessoa precisa querer. A pessoa precisa dizer assim: eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu preciso me arrepender, eu preciso buscar uma mudança, uma libertação. Porque tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e aceitam o espírito de enfermidade. Eu não estou falando que não pode ficar doente. Todos nós, e a palavra diz que muitos profetas na Bíblia morreram da sua enfermidade. Então eu não estou falando que nós somos invencíveis, que nós não podemos ficar doentes, que nós não podemos nos abater e ter um dia de tristeza. Mas eu estou falando que pessoas estão em depressão há muito tempo. Pessoas que estão com opressão há muito tempo. Pensamentos ruins, desistir da vida, suicídio. Pessoas que estão com ódio, com raiva, com inveja. Sentimento de injustiça. E estas coisas abrem portas para espíritos malignos. Nós vamos começar, e estamos começando a campanha de 12 semanas, 12 portas,
Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, mas eu sei que portas podem ser abertas e portas podem ser fechadas. E tudo isso não depende de Deus, porque Deus tem o maior prazer e desejo em nos abençoar. E não depende do diabo, que tem o maior prazer na nossa ruína e na nossa destruição. Só depende exclusivamente da minha vontade e do meu desejo. Porque toda vez que eu peco, toda vez que eu não ouço a palavra e pratico, toda vez que eu cometo um pecado, uma porta se fecha e outra porta se abre. Adão e Eva era muito simples. Eles tinham um pai, eles tinham um mentor. Bastava eles conversarem com Deus e tirar as dúvidas. Mas muitas vezes nós conversamos com pessoas malignas, pessoas diabólicas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão possuídas. Mas esta é uma decisão pessoal. Eu vou conversar com a serpente ou eu vou conversar com Deus? Porque quando eu abro a porta para um relacionamento com um espírito maligno, da dúvida, da incredulidade, o que foi mesmo que Deus falou? Será que o pastor falou está mesmo na Bíblia? Será que realmente funciona? Toda vez que eu abro a porta para um relacionamento de dúvida, de incredulidade, de afronta, de alguém que quer ser maior, eu fecho a porta do relacionamento com Deus, com as pessoas boas e com a verdade. Eu quero muito que nessas 12 semanas, muitas portas se fechem. A porta para o diabo, a porta para a mentira, a porta para a falsidade, a porta para os vícios, e que muitas outras portas se abram nas nossas vidas. Mas tudo isso vai depender de cada um. Uma vez eu fui a uma reunião de libertação e a principal função daquela reunião eram líderes. Tinha 17 pessoas que subiam no púlpito. Só uma pessoa não caiu e teve manifestação demoníaca. Porque quando a gente começa a trabalhar, o diabo vai fazer de tudo para destruir. Ele começa a colocar ciúmes, inveja, ele começa a trabalhar os sentimentos. Ninguém me ama, Deus não me abençoa. Ele vai trabalhando os sentimentos, colocando pressão, porque a nossa parte fraca é os sentimentos. Mas esta é uma decisão de cada um. Se a minha decisão for de me aproximar do mal, eu vou sofrer opressão e, por consequência, a possessão. Eu acho que uma das coisas que nós temos que entender é que nós não precisamos ter medo, porque o mais valente está sobre nós e Ele é o nosso Pai. E a segunda coisa é que a gente não precisa ter vergonha. Porque vergonha é ter uma vida destruída. Não de pedir oração de libertação. Não de buscar uma libertação verdadeira e genuína. E isso vai de cada um nestas 12 semanas. O que você vai querer, o que você vai buscar. Cada um de nós sabemos qual área da nossa vida que está um inferno. E aonde tem inferno, inferno tem demônio. E aonde tem demônio, tem a opressão. Eles vão fazer de tudo para que aconteça uma possessão. Teve muito mais casos na Bíblia de possessão implícita em que não houve manifestação física, em que o diabo não falou, do que manifestações explícitas em que o diabo se manifestou. Mas vai de cada um de nós sabermos se a serpente que nós conversamos é de Deus ou se é um instrumento do inimigo. É você que tem que saber com quem você anda. É você que tem que saber com quem você fala, com quem você conversa. É você que tem que saber para quem você abre a porta do seu coração e da sua casa. Sinais de opressão e possessão. Gosta de escuro, gosta de solidão, não gosta de tomar banho, lixo, casa suja, fedendo, a pessoa não toma banho, a pessoa não cuida. São sinais de opressão. Cansaço, solidão, sujeira, lixo que não recolhe de casa, junta entulho em casa, gosta de ficar sozinho no escuro, anda com as piores pessoas, pessoas que são oprimidas, são possuídas, mas vai de cada um decidir qual porta vai fechar e qual porta vai abrir. Infelizmente, Adão e Eva fecharam a porta da verdade
entraram pela porta da dúvida, da incredulidade. Mas a porta mais importante hoje, para nós começarmos, é a porta do seu coração. Você realmente quer uma porta aberta? Então precisamos fechar a porta do pecado e abrir a porta do nosso coração para Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos fechar a porta do pecado e abrir a porta para Deus. Precisamos entender que o que nos limpa é a palavra. Eu tenho fé, e fé por ouvir a palavra. E quanto mais fé, o escudo da fé me protege de todo dardo, de toda seta inflamada do inimigo. Tem pessoas que falam, puxa, mas fazer exorcismo desse jeito, desta forma, é a forma bíblica. Mas em Deuteronômio 28, 1, 2, se ouvirdes e guardardes, está escrito lá, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, diga, não é alguns, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E aí em seguida do versículo 3 em diante, é só Deus falando, eu te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. E no versículo 7, Deuteronômio 28, 7, e o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Nós vemos que a preocupação de Jesus quando ele expulsa aquele demônio é que a pessoa entenda o que acontece e que aqueles demônios vão voltar. Toda vez que a gente começa um processo, uma campanha, e a gente está disposto a ouvir e praticar a palavra de Deus, os demônios que são expulsos, eles se organizam, se fortalecem e eles voltam com mais 7. Por isso que algumas pessoas falam, pastor, ficou pior. É. Só que antes deles voltar, porque eles saíram para se organizar e se fortalecer e preparar um contra-ataque. E você, neste mesmo período, você precisa se fortalecer na palavra, se fortalecer com a espada, o escudo, para vencer eles. Se quando há uma libertação, você fica brincando, eles vão voltar e vão te pegar despreparado. Porque eles vão voltar. E vai depender de você e do que você fez para se preparar. Porque senão eles voltam e a palavra lhe diz que o estado daquele homem fica ainda pior. E tem pessoas que o diabo sai e volta, sai e volta, sai e volta. E ela vai de mal a pior, de mal a pior. Quando há libertação, se você não guarda o seu coração e não se fortalece, não busca Deus, eles voltam. E você fica pior. Porque eles encontram uma casa limpa e adornada. E Jesus está falando, a casa foi limpa. Eu limpei a casa. Eu amarrei o valente, expulsei o valente e deixei a casa limpa, organizada e adornada. Mas você não quer deixar eu morar aí dentro. E se você não deixar eu morar no seu coração, estes demônios vão voltar. Eles saíram para se fortalecer e eles vão voltar. E se eles não encontrarem no seu coração aquele que é mais valente do que o valente, a situação fica pior.